Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela, sou farmacêutica e mais uma vez eu tô aqui no canal do Pedro, o farmacêutico esclarecedor, pra gente conversar sobre medicamentos, pra gente instigar um olhar mais crítico e consequentemente um uso mais racional dos medicamentos. E o assunto hoje será corticoides. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em corticoides. Só que muitas vezes ele parece algo distante da nossa realidade, uma vez que esse nome não aparece explícito nas embalagens dos medicamentos. No entanto, é muito comum na farmácia as pessoas virem procurar medicamentos como Coid D, Celerge, Celergin, Dexmine, Dexazon, Prelone, Predizin, para o tratamento de sintomas alérgicos. Ou medicamentos injetáveis como Diprospan, Beta-30, Dexalgen, Dexador, Dexacetoneurin, para o alívio de dores crônicas, muitas vezes até indicado por um parente, um vizinho ou conhecido. Pois bem, pessoal, todos esses medicamentos contêm corticoides em sua composição. E é bem verdade que se trata de fármacos muito potentes, com ação imunomoduladora e anti-inflamatória indiscutíveis. Mas você conhece as consequências do uso indiscriminado desses medicamentos? Será que esse é um tipo de medicamento que está permitido, assim, todas as pessoas utilizarem sem nenhum risco? Bem, é um assunto longo e extenso, que renderia horas de conversa, mas tentarei ser breve. Os corticoides ou corticosteroides são substâncias sintéticas, ou seja, produzidas em laboratório, que são semelhantes a um hormônio que nossas glândulas suprarrenais produzem, chamado de cortisol, e que, assim como qualquer outro hormônio, desempenha funções muito importantes no nosso organismo. Então, pessoal, embora os corticoides eles sejam medicamentos que não precisem obrigatoriamente da retenção da receita médica, veremos que não é à toa que se tratam de medicamentos tarjados, ou seja, eles sempre contêm uma tarja vermelha na sua embalagem, indicando que é necessário sempre ser prescrito pelo médico, devendo ser avaliado a sua real necessidade caso a caso. É muito comum, por exemplo, crianças receberem uma prescrição de corticoides para um tratamento específico, como asma, laringite, e muitas vezes, após o tratamento, sobrar um restinho do medicamento em casa, ou até mesmo os pais, percebendo a eficácia do medicamento, sempre recorrer aos corticoides como primeira escolha no tratamento de sintomas alérgicos. Pois aqui já fica o primeiro alerta. O uso corriqueiro de corticoides, principalmente por crianças, pode comprometer o desenvolvimento saudável, o crescimento dessa criança, podendo levar até uma osteoporose, devido a uma diminuição na absorção de cálcio pelo intestino dessas crianças. Além disso, quando utilizados para tosses, gripes e resfriados em geral, a pessoa ela acaba desenvolvendo uma maior vulnerabilidade para contrair infecções secundárias, uma vez que os corticoides eles também podem atuar como imunossupressores, ou seja, diminuindo a ação do nosso sistema imune, tornando a pessoa mais suscetível a infecções por fungos, bactérias, vírus. Outra ação dos corticoides se dá tanto na formação de glicose, chamada de gliconeogênese, quanto na quebra de glicose, chamada de glicogenólise. Isso é um problema principalmente para pacientes diabéticos. Dando um exemplo de interação medicamentosa, a metformina, por exemplo, um medicamento amplamente utilizado no diabetes tipo 2, ela atua justamente impedindo a gliconeogênese. Então veja que se trata de dois mecanismos opostos,
Enquanto um promove a síntese de glicose no nosso corpo, o outro atua impedindo a síntese de glicose no nosso corpo. Essa discrepância, ela pode acabar refletindo aonde? Lá no aumento da glicemia desse paciente, né? Podendo até, inclusive, passar despercebido pelo clínico que acompanha esse paciente, pois muitas vezes, nesse caso, o problema pode não estar na ineficácia da metformina em si, mas sim no uso do corticoide que atua prejudicando a ação da mesma. E isso muitas vezes pode até levar a uma alteração de todo um tratamento do indivíduo por uma falha na anamnese desse profissional. Uma outra queixa muito frequente de quem faz uso de corticoides é o aumento de ganho de peso, principalmente na região do abdômen, na nuca, aqui atrás do pescoço e no rosto, característico de uma síndrome também financiada pelos corticoides, chamada de síndrome de Cushing. O ganho de peso, né, ele é reflexo tanto da retenção de líquido, né, como do aumento do apetite promovido por esses medicamentos. E muitas vezes isso acaba também sendo um gatilho, né, para o surgimento de outros problemas de saúde, como aumento da pressão arterial, aumento do colesterol sanguíneo e aumento da presença de estrias avermelhadas na pele. Uma outra prática muito comum e diria perigosa nas drogarias é a associação de corticoides injetáveis com outros anti-inflamatórios não esteroidais, sem ser corticoides, injetáveis, como diclofenaco, meloxicam, cetoprofeno, né? A associação desses dois. O nosso corpo, pessoal, ele produz uma substância chamada prostaglandina, que, entre outras funções, essas prostaglandinas vão fazer com que o nosso corpo produza bicarbonato lá no nosso estômago, formando como se fosse uma capa protetora, protegendo a nossa mucosa gástrica. E se eu te disser que um dos efeitos indesejáveis, um dos efeitos adversos de qualquer anti-inflamatório é justamente impedir essa produção de bicarbonato, deixando a nossa mucosa gástrica muito mais suscetível a azias, gastrite, refluxo, sangramentos gastrointestinais. Se um anti-inflamatório já tem esse efeito, já pode ter esse efeito, imagina associando 2 anti-inflamatórios juntos. A ação é bem mais potencializada. Por isso que muitas vezes as pessoas sentem um desconforto gástrico e é geralmente indicado o uso após as refeições. Não importa aqui se é anti-inflamatório oral ou injetável, todos vão ter esse mesmo efeito. Eu comentei lá no começo que os corticoides, eles são substâncias sintéticas, mas que são muito parecidos com um hormônio que nosso corpo produz naturalmente, chamado de cortisol. Então, depois de 5 dias, geralmente de tratamento com os corticoides, o nosso organismo ele começa a entender que esse hormônio cortisol ele já se encontra em níveis elevados no nosso organismo e começa a reduzir a sua produção normal. Por isso que na terapêutica, após 5 dias de tratamento, sempre há necessidade de se fazer o desmame gradual desse medicamento e não suspender o seu uso de forma abrupta, evitando assim que surjam sintomas da deficiência desse hormônio, como fadiga, falta de apetite, dores musculares, entre outros. Por isso também que é tão importante o acompanhamento médico durante o tratamento com corticoides. Então, fazendo um fechamento aqui da nossa conversa de hoje, nós já sabemos que a automedicação, ou seja, o uso de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoa não habilitada, sem uma avaliação prévia de um profissional que seja habilitado para tal, coloca em risco a nossa saúde, né? Pode trazer inúmeros problemas e a pandemia, ela agravou ainda mais essa questão. Quando a gente fala da automedicação de corticoides,
já vimos que não é diferente. Esse problema, ele persiste. A gente acaba colocando a nossa saúde e a de terceiros em risco. Você pode até pensar que a pessoa tomar ou não corticoide é um problema individual dela, ela que decide. Mas eu preciso te dizer que essa consciência ela precisa ser coletiva, uma vez que muitas das internações no SUS, custeios que saem do nosso bolso, custeios com problemas de saúde que ficaram sendo mascarados pelo uso desses medicamentos, e até mesmo mortes poderiam ser evitados pelo uso racional de medicamentos. Então, por isso que eu acho tão importante a nossa conversa aqui nesse canal aberto com vocês, e gosto muito dessa troca. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários, e agradeço mais uma vez ao Pedro, e precisando, estou à disposição. Muito obrigada!